Olá, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Roger Machado, após o duelo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Tudo bem, Roger? Boa noite. Boa noite. Everton Ramos, da Rádio Bandeirantes. Claro que eu queria uma avaliação sua dessa que é a segunda derrota consecutiva do São Paulo no Campeonato Brasileiro e que ficou ainda mais evidente. Mais uma vez, o São Paulo com mais de 60% de posse de bola contra o adversário, mas um São Paulo que praticamente em todos os cruzamentos acabou recuando bola para o Carlos Miguel, sem uma chance nítida e clara de gol. Como resolver o problema e avaliação dessa derrota? Então, esses dois jogos, né, foram muito parecidos, né, o jogo do Atlético e o jogo contra o Palmeiras. Né, sair atrás do placar, né, contra equipes que têm uma proposta de transição e têm na sua força defensiva, né, valores que ao sair na frente no placar fazem com que a partida mude de estratégia. Né? Obviamente, a estratégia inicial ela não era cruzar tantas bolas, né, mas com gol aos 5 minutos e com um posicionamento muito defensivo da equipe do Palmeiras, né, às vezes que nós tentamos essas bolas por dentro, nós devolvemos e fomos contra-atacados. Né, os poucos espaços, eles apareceram pelo lado, né, e daí sim uma quantidade de cruzamentos, né, que foram pouco acessados, né, com a defesa montada, né, em função de uma defesa muito baixa, né, de um time que com 5 minutos ele sai na frente do placar. Né, a ideia inicial era a gente conseguir atrair, né, o Palmeiras, né, saindo do nosso campo, usando a figura do Danielzinho, né, e do Bobadilla nos meios corredores, né, empurrando um pouco os nossos laterais para amplitude e a gente ter uma superioridade no meio. Né, mas com 5 minutos a estratégia se dissolveu em função do gol muito cedo. Né, e o jogo adotou uma outra característica, né, que não foi bem executada, né, pelo nosso time e, infelizmente, a gente não conseguiu. Né, conseguiu o volume, né, mas né, não conseguiu chances claras de gol. Olá, Roger, boa noite. Prazer, boa Glauco, noite. Diógenes, em especial para o Arnaldo e Tironi. A gente queria saber a respeito do sistema. O time está muito inofensivo na bola parada. Por que isso está acontecendo? E você é um estudioso. Nos últimos 2 jogos contra o Palmeiras, o time tomou 2 gols muito parecidos. Por que isso aconteceu? Faltou treinamento, entendimento melhor da maneira como a dinâmica do Palmeiras com o São Paulo estava acontecendo? Os últimos 2 nossos contra o Palmeiras, que o São Paulo perdeu. Os 2 gols foram iguais com dobra de lateral. A nossa marcação ali, a nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Né? Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente até estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Né, naquele momento ali, foi justamente, né, a tentativa de pressionar, jogando em casa, né, numa iniciativa, né, num gatilho de pressão de bola para trás e que a pressão vazou. Né, então, o gol anterior, no outro clássico, eu não posso te determinar as razões, né, porque eu ainda não estava aqui. Essa, né, foi uma pressão que ela iniciou bem sucedida, né, mas a gente permitiu que o adversário saísse num espaço muito pequeno, em vez de fazer com que o adversário continuasse pressionado do lado da bola. Roger, boa noite aqui na sua frente. Você chegou, já disputou alguns jogos e sempre entre esses jogos você só teve um dia para trabalhar o time taticamente, né? Obviamente que a pressão e a urgência por resultados sempre vai falar mais alto, mas internamente o quanto esses próximos dias serão importantes para você trabalhar o time e o que você acredita que ainda precisa ser trabalhado? Eu tenho certeza que é muita coisa ainda, mas o que você vê assim de imediato que você vai tentar corrigir e melhorar nesses próximos dias? Obrigado, Roger. Foram 10 dias, né, se somar as sessões de treinos, né, elas foram talvez 4 sessões diminutas, né, pelo desgaste dos jogos da sequência. Né, vai ser importante também esse tempo zerar os jogadores, porque não é só o número de jogos,
né, que ocasionou desgaste, a densidade deles também, num curto espaço de tempo, também faz o desgaste acontecer, mas, sobretudo, para que a gente consiga achar essas soluções ofensivas quando a gente vai se deparar, né, com equipes que jogam em bloco baixo, né, que jogam muitas vezes com marcações muito individualizadas, fazendo linha de 6, né, na perseguição individual dentro do campo de ataque, né, criar alternativas, né, para que a gente consiga municiar os nossos atacantes. Se nós, nesse modelo, nós não temos a figura de pontas abertos, né, nós temos que criar alternativas, né, para que os nossos laterais consigam ter eficiência do lado do campo, né, para que os nossos médios consigam fazer pequenas profundidades e abastecer esses jogadores ali na frente, mesmo com defesas muito fechadas. Né, esse tempo vai ser de busca de alternativas, de tornar modelos também, sistemas diferentes, né, para que a gente tenha alternativa diante das adversidades. Roger aqui, boa noite, Raí Monteiro, Jovem Pan. Queria que você explicasse, por favor, as mudanças no intervalo, principalmente o Cauli, que é um meia com mais qualidade de articulação perto da área, porque a opção dele sair para a entrada do Tapia, por favor. A opção da saída do Cauli ali foi... O Cauli teve dificuldade de encontrar espaço numa marcação quase individualizada, né? Se somou muito à frente, flutuou dos lados do campo, mas não estava levando, ao meu ver, vantagem significativa ali. Né? E no jogo de força, muitas vezes utilizado pelo time do Palmeiras, né, a gente estava sucumbindo, né, e devolvendo a bola muito rápido para o adversário. Né? Então, a ideia era com o Luciano ali, colocando o Tapia na frente, a gente continuar com o controle, né, daquela bola no setor, mas com o Luciano, que tem mais capacidade de fazer um jogo mais físico também no meio. A ideia do Tapia, né, foi para que a gente tivesse na figura do Calleri, o jogador entre os zagueiros, e o Tapia um pouco mais de movimentações nos espaços que aparecessem, os poucos espaços que aparecessem. Né, depois disso, né, o Ender foi em função de ter mais ofensividade, mas não só isso, em função do Enzo estar com um cartão amarelo no primeiro tempo ainda, e poderia ser perigoso. Roger, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. No jogo contra o Galo na coletiva, você falou dos lançamentos de quina, né, que você entendia que houve um excesso. Hoje o São Paulo tentou 41 cruzamentos na área, acertou apenas 3. Queria que você falasse um pouco dessa questão. Hoje você identifica como um problema, e por que você acha que o São Paulo, em mais um jogo, depois de uma correção que você tinha identificado, tendeu tanto para os cruzamentos? Tendeu para o cruzamento porque foi a única forma que a gente acabou encontrando uma defesa muito fechada. Né? Uma defesa que, além da virtude de se fechar bem, tem a capacidade de contra-atacar se você joga muito pelo centro. Né? Eu acho que o aproveitamento foi baixo e o número de cruzamentos foi muito. Né? Sempre com uma defesa montada é mais difícil, mas foi a alternativa que a gente encontrou diante do cenário que se apresentou, principalmente em função da gente ter no placar, sair no placar muito cedo. Né? Isso condicionou todo um jogo e mudou toda a característica do que a gente tinha como estratégia inicial para a partida. Roger, tudo bem? Kaique Silva, da TMC. Apesar do resultado negativo, quanto, pessoalmente, para você, te deixou aliviado a arbitragem do jogo de hoje, por tudo aquilo que foi criado, todo o questionamento pré-jogo, a arbitragem não ter sido protagonista, e como que você avalia a escolha e a atuação do Daronco do jogo de hoje? Eu te confesso que, mesmo com todo o questionamento, eu estive preocupado, né, com as questões do campo. Né? Claro que quando o árbitro apita, né, da forma que ele pouco aparece, digamos assim, né, é porque ele teve uma boa arbitragem. Né? O Daronco é um cara experiente. Né? Senti falta, né, em algum momento, de agilizar mais o jogo, em alguns momentos que a partida estava mais parada, principalmente pelo adversário, mas acho que, de modo geral, ele não comprometeu, né, a partida e conduziu bem. Roger, Tomer Savoia, da X Sports. O São Paulo teve um início de tempo de Campeonato Brasileiro excepcional, até surpreendente. Os últimos 2 reveses, né, chegou há pouco tempo, mas os últimos 2 reveses não tão atípicos. Não ganha do Galo lá há 10 anos, não ganha do Palmeiras aqui em Campeonatos Brasileiros desde 2017, mas foi uma derrota mais sofrida porque valia a liderança. O que também chamou a atenção foi um pouco a demora da saída do vestiário. Eu queria que, se você puder compartilhar um pouco o que foi dito no vestiário, e, saindo um pouco do aspecto tático, que recado você dá, direto e reto, para o torcedor são paulino, o que esperar de você. Demora na saída?
A gente Demorou sentiu- mais? A gente sentiu que demorou um É? pouquinho mais na saída hoje, mas não sei se, Não, não é nada. se foi alguma Só coisa não, atípica. não. É isso, muito obrigado e valeu por seguir de volta no Instagram também. Tamo junto. Não foi nada. Foi só talvez ter passado ali nas orientações um pouquinho, né, no retorno, né, que é tudo muito rápido, né? São 5 minutos para os jogadores voltar, descansar, 5 minutos para passar informação. Não, estava resolvendo assuntos não, pensei que era do intervalo. Não, nada, só resolvendo assuntos pendentes a resolver para o nosso retorno também. Perder nunca é bom, né? Eu busquei não lidar com o tempo sem vencer o nosso adversário, mas busquei lidar muito com a possibilidade da gente voltar para a liderança novamente, né? Então machuca muito, mas o que mais talvez machuque todos nós aqui é porque hoje a nossa casa estava muito bonita, tinha 55 mil torcedores, né, que vieram, né, nos apoiaram, né, mesmo depois do gol, seguiram nos incentivando, e claro que, obviamente, eles ficam chateados e chateia a gente também, mas, ao mesmo tempo, dá muita vontade de retribuir, né, a vinda do nosso torcedor no estádio com muito trabalho. Né? O início do São Paulo ele foi muito positivo e vai seguir sendo positivo a partir desse momento, com o tempo que a gente tem à disposição, poder resolver essas questões que se apresentaram agora, né, que elas são mais urgentes, né, a incapacidade que a gente teve de achar soluções em defesa muito fechada, principalmente depois que o adversário sai na frente. Né? Nós tivemos a condição de virar um jogo, foi o que eu falei para os meus jogadores no intervalo, é muito difícil você virar um jogo. Né? Nós conseguimos contra o Bragantino, não vai ser sempre que nós vamos encontrar alternativas, sobretudo numa equipe que usa justamente o fator sair na frente para levar vantagem em função da característica do seu jogo. Né? Então, o recado para o torcedor é que ele siga acreditando, que ele venha no estádio prestigiar o time do São Paulo, né, e que a gente vai buscar as alternativas para tornar o São Paulo cada vez mais forte, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Roger. Carlos Santana, no Bate Fundo Esportivo. Desde a sua chegada, o São Paulo disputou 4 jogos em 9 dias, começando contra a Chapecoense no dia 12 e agora dia 21 contra o Palmeiras. São 4 jogos. Agora o São Paulo volta a campo apenas no dia 1º contra o Internacional no Beira-Rio. E você tem mais tempo para trabalhar também com os jogadores, treinar ali, colocar mais o seu jeitão de jogar no São Paulo. Então o torcedor pode esperar uma mudança muito grande no jeito de jogar do São Paulo? A gente tem um grupo com determinadas características, né? E eu vou procurar a solução dentro dessas características, né, que a gente tem dentro do elenco. Né? Eu tenho preferência por linha de 4, por exemplo, mas eu já atuei muitas vezes com linha de 3 defensores também. Né? E poderia fazê-lo para soltar mais os nossos laterais e ter mais alternativas no campo de ataque, à medida que pontas efetivos, né, que produzam desequilíbrio, né, a gente tem no menor número. Então, é buscar dentro das características que a gente tem dentro do elenco esse equilíbrio maior e essas alternativas que nos permitam, né, machucar o adversário com mais frequência no jogo. Foi o que aconteceu nos primeiros 2 jogos, que a gente enfrentou dificuldade nesses últimos 2 jogos, um em casa e outro fora. Agora, esse tempo vai ser muito precioso, né, para que a gente, além disso tudo, para praticar o tipo de jogo que eu tenho por preferência, também evoluir em questões físicas, né, para também, no momento que a gente tem a possibilidade, a necessidade de fazer um jogo mais de força, né, não só de técnica, a gente consiga estar pronto para isso. Encerramos então com o técnico Roger Machado. Boa noite. Obrigado a todos. Uma boa noite.